PolarCast, o grau zero da ciência polar. Sejam muito bem-vindos ao episódio 2 da nossa série Bate-Queixo, aqui do PolarCast, o grau zero da ciência polar. O convidado de hoje é o professor, doutor, pesquisador. Ele vai falar um pouquinho, me explicar um pouco da trajetória acadêmica. Ronaldo Cristofoletti, seja muito bem-vindo aqui ao Bate-Queixo. Olá, Marina. Olá, todo mundo. Um prazer enorme estar aqui e bater um pouquinho de queixo com vocês. Obrigada. Ronaldo, a nossa ideia hoje é falar sobre o projeto que você coordena, que foi aprovado aí, dentre outros projetos do Programa Antártico Brasileiro, a Ciência Brasileira na Antártica. Antes da gente falar do projeto, seria muito legal saber um pouquinho da sua trajetória profissional acadêmica. Seu currículo Lattes tem muitas páginas. Quando eu estava lendo, eu falei, nossa, como que eu começo a perguntar? Então, se você puder apresentar um pouquinho para quem não te conhece, seria muito legal. Perfeito, vai ser um prazer, porque acho que vai ajudar a entender um pouco da lógica até de onde chegou esse projeto. Eu sou biólogo de formação, nascido, criado no interior do estado de São Paulo, fiz faculdade no interior do estado de São Paulo, e acho que esse é um detalhe interessante, porque é o garoto do interior que foi fazer biologia, e no meu segundo ano de faculdade eu tive uma saída de campo para Ubatuba, dentro da faculdade, numa parte de uma disciplina, e ali eu entendi que era o que eu queria fazer para o resto da minha vida. Então, iniciei uma carreira na biologia marinha, onde ao longo dos passos de formação eu fui aumentando a complexidade do que eu estudava. Eu comecei trabalhando com entender a dieta de uma espécie de siri, importante na nossa costa. Depois eu fui trabalhar no mestrado com ecologia de populações, no doutorado com ecologia de ecossistemas, usando manguezais, tentando entender não só a parte biológica, mas como os fatores ambientais regulavam aquela dinâmica. E aí, depois, como já pesquisador no pós-doutorado em diante, eu passei a também entender não só os sistemas naturais, mas como a ação antrópica, por poluição, por remoção de espécies, sobrepesca, mudança do clima, influenciavam a dinâmica e o funcionamento dos ecossistemas, fossem ele praias arenosas, costões rochosos, manguezais, então trabalhando com vários ecossistemas costeiros. E aí, em algum momento onde eu já estava olhando essa relação onde o ser humano é parte clara desse ecossistema, eu iniciei o que eu costumo chamar uma segunda parte da minha carreira, que depois se integrou, que vai ser a lógica do COANTAR, do projeto que a gente tem aqui. Mas a segunda parte que iniciou separado foi trabalhar um pouco com a questão da comunicação pública da ciência, de entender que o processo científico, que ao longo de décadas a maioria dos pesquisadores sempre entendeu como que acabava na publicação do artigo científico, ela não é uma realidade adequada. A publicação do artigo científico é importantíssima. Todos devemos publicar, todos os pesquisadores. Porém, ela é uma etapa de um processo de validação desses dados, de discussão com os pares acadêmicos, que em seguida precisa ser comunicado e debatido com a sociedade, assim como é debatido com os pares acadêmicos. E ao longo de décadas, na minha opinião, a ausência dessa dedicação e preocupação da ciência, dos cientistas, de dialogar com os outros setores da sociedade, que não fossem apenas os acadêmicos, levou com que a gente começasse a ter dados que a gente vê muito claramente, infelizmente, na última década. Negacionismo, pesquisas de percepção mostram que cada vez menos a sociedade acredita nos pesquisadores, a gente passou a ter pessoas que duvidam de vacina, das coisas mais básicas de séculos atrás. Então, é nessa carreira que nos últimos 15 anos eu passei também a trabalhar, a entender como ciência, inclusive, quais as principais metodologias para a gente atingir a sociedade. Mas aí entender que a sociedade é algo super amplo. Então, não tem como atingir a sociedade. Eu preciso entender que grupo específico eu quero atingir. É uma determinada idade? É um setor da sociedade, um tomador de decisão, ou uma empresa, ou um jornalista? E aí, como preparar melhor a comunicação da ciência para aquele público científico? Então, nesses últimos 15 anos, eu venho também trabalhando com a comunicação pública da ciência, e aí eu integrei as duas coisas nos últimos anos. É muito interessante você falar isso, Ronaldo, porque eu fiquei super curiosa ao conhecer um pouquinho da sua trajetória, né?
Eu falei, poxa, mas o projeto agora do ProAntar faz parte dessa linha de pesquisa das ciências humanas. Como é que ele vem de uma trajetória, né, da biologia, da oceanografia? Como é que foi essa motivação, essa transição? Exato. Eu acho que eu tive um impulsionador muito grande, foi minha entrada na Unifesp. Além do que vinham as minhas linhas de pesquisa, que estudavam o ambiente e o impacto do ser humano no ambiente, e comecei a olhar, seja na pesquisação, como comunicar a ciência. Na Universidade Federal de São Paulo, Instituto do Mar, nós somos um curso interdisciplinar. Então, automaticamente, no nosso departamento, que são 70 docentes, nós temos engenheiros, químicos, físicos, matemáticos, estatísticos, psicólogos, antropólogos, biólogos, oceanógrafos, e assim vai. Essa interdisciplinaridade eu fui aprendendo, crescendo mais ao longo dos anos e chegando na transdisciplinaridade, que é entender a ciência que é construída com a sociedade, com diferentes setores da sociedade, e não apenas por cientistas. Enquanto a multidisciplinaridade tem cientistas de diferentes áreas do conhecimento, a interdisciplinaridade, esses cientistas de diferentes áreas do conhecimento buscam um tópico que não é de nenhum deles, ele é um tópico no meio. A transdisciplinaridade, ela busca essa ciência, mas construída com outros setores da sociedade. Nesse cenário, eu fui me dedicando, estudando e desenvolvendo vários projetos com os pesquisadores, colegas que a gente chama aqui do eixo Sociedade e o Mar. Então, eu fui, apesar de não ter uma formação na área, a partir de 12 anos agora de experiência numa instituição interdisciplinar, eu passei a atuar muito com colegas das áreas das ciências sociais e humanas, trazendo as experiências de quem vem das biológicas, e aí, né, integrando a parte biológica como meu cenário de estudo, como são os ecossistemas costeiros e como é a Antártica, mas tendo como metodologias as ferramentas das ciências humanas e sociais, e principalmente da transdisciplinaridade, que são outros projetos que eu já tive recentemente. Ronaldo, então, se a gente puder mergulhar agora, fazer um mergulho diretamente no seu projeto, que agora está em andamento relacionado ao ProAntar, se você puder apresentar o tema, fazer uma explicação para as pessoas que nunca ouviram falar. Perfeito, vou apresentar e espero que seja um mergulho quente para aquecer o coração de todo mundo. O projeto que eu aprovei no ProAntar, ele vem das linhas sociais e humanas, com base no plano decenal da Antártica, que o governo brasileiro tem, né, dentro da linha de ciências sociais e humanas, e ele tem um projeto que tem um foco. Né? O nome longo do projeto é Conhecer, Engajar e Coproduzir, fortalecer a importância e desenvolvimento do ProAntar com a sociedade. E o nome, né, a sigla do projeto, ela ficou CONANTAR, porque ele é um com da Antártica com a sociedade e ele é um com de comunicação, ou seja, como é que a gente comunica com a sociedade, não para a sociedade, mas com a sociedade. Qual é o objetivo dele até em termos de pesquisa? O Programa Antártico Brasileiro é o programa mais antigo que a gente tem. Ele é de uma importância gigantesca, né? Ele tem uma coordenação compartilhada pela Marinha do Brasil e a Comissão Interministerial dos Recursos do Mar, né, a Secretaria da Comissão, Ministério de Ciência e Tecnologia e CNPq dando todo o apoio essencial da gestão financeira, Ministério de Meio Ambiente, são 40 anos de ações ocorrendo na Antártica. E muita pesquisa sendo gerada. A sociedade conhece realmente essa pesquisa? E aí, de novo, como sociedade, eu diria, os diferentes setores da sociedade. A sociedade é muito ampla. Mas será quanto que os tomadores de decisão no nosso país realmente entendem a importância dessas pesquisas na Antártica, ou quanto aqueles resultados estão impactando em questões do Brasil? Lembrar que a dinâmica do funcionamento dos ecossistemas brasileiros, principalmente os das regiões sul e sudeste do país, e do centro-oeste, são claramente influenciados pela Antártica, pelas massas de ar frio que chegam. E tem toda a questão da relação, né, da região polar com o oceano, que regula o clima. Será que tomador de decisão
que precisa fazer legislações ou propostas ou encaminhar recursos para as áreas corretas conhecem isso? Será que a sociedade civil conhece isso para reconhecer a importância do trabalho que o governo brasileiro faz e que o Prontar é para a nossa nação? Então, o objetivo desse projeto, ele é, eu sempre digo que mais do que estudar a Antártica, eu estudo os projetos que estudam a Antártica, para entender, junto destes projetos, quais são os principais conhecimentos que vêm sendo gerados ao longo dessas décadas, nem são só os conhecimentos atuais, né? O que a gente tem de grandes resultados que já foram claramente, mesmo de projetos encerrados, debatidos na comunidade científica, vários deles já chegaram à sociedade, mas o que mais a gente pode trazer? Um outro ponto é assim, para quem? Né? Será que todos os projetos atingiram os públicos que poderiam? Então, a ideia, e até um outro a mais, usualmente, cada projeto comunica os seus resultados. Mas o Prontar, ele é mais do que a soma das partes, ele é a integração desses projetos. Então, como é que eu consigo estudar esses projetos como partes e, de repente, começar a encontrar e falar, olha, o resultado desse aqui, com o resultado desse aqui, com o resultado desse aqui pode dar um jogo legal para uma comunicação integrada. Então, esse é o objetivo. E aí a ideia é construir com esses projetos, com os pesquisadores, coordenadores desses projetos, um entendimento, primeiro, de fazer um plano de comunicação do Programa Antártico Brasileiro. Então, assim, quais são públicos-alvos prioritários? Né? Como que a gente entende esses públicos-alvos? Como é que a gente mapeia de diferentes áreas nacionais e internacionais, reconhece essa audiência? Depois, como é que a gente pensa quais são as mensagens chaves para entregar para cada uma daquelas audiências, né? Dos dados já existentes do Prontar e dos projetos que estão em andamento agora. 3, como é que a gente começa a coproduzir. E aí o coproduzir também como é que a gente começa, que todo projeto, veja, hoje em dia é uma norma do CNPq, que alegria e parabéns ao Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento do Brasil, que em todo projeto demanda que exista uma equipe de comunicação mínima. É parte da submissão do projeto. Mas como coproduzir com essas equipes para que haja uma troca de conhecimento e todas as comunicações possam ficar mais amplas, mais fortes, e a gente fortalecer essa comunicação pública da ciência. Então, a ideia é fazer um plano de comunicação, mapear mensagens chaves, coproduzir com os projetos e, por fim, ter entregas claras. E a priori, mesmo sem ter o plano de comunicação que está em desenvolvimento nesse início de projeto, 2 públicos-alvos já tinham sido claramente mapeados. Primeiro, os tomadores de decisão. Então, entendendo que a gente precisaria gerar documentos específicos para cada audiência, a gente tem um formato de entrega do conteúdo, que um deles seriam os tomadores de decisões. Porque é importante entender a importância da Antártica para o governo brasileiro, é importante para que continue havendo o financiamento necessário para o Programa Antártico Brasileiro, né? Então, como a gente poderia atingir esse público claramente, que tem 1 milhão de outros problemas para resolver, e muitas vezes não está nem pensando na Antártica, e possivelmente vários deles, quando chega um problema do Prontar, vão falar, sério que com todos os problemas que a gente tem no Brasil, vão me perguntar com a Antártica? Considerando que isso possa acontecer, a gente precisa que eles entendam esta importância, vários já entendem, e garantam esse andamento. O segundo público-alvo era ter com uma clareza um público por idade, estágio de formação, que é trabalhar com as escolas. Né? E um processo que o Interantar, que vários grupos de pesquisa, que a CECIRM, né, a Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, já desenvolve também, mas que vinha numa lógica de associado ao programa Escola Azul, que o Brasil já tem, que é um programa do Estado brasileiro, junto com o MCTI, junto com a Unesco, pudessem as escolas azuis passar a discutir mais sobre a Antártica. Elas já discutiam antes, mas que a gente pudesse fazer com que esse conhecimento chegasse lá e a gente forme uma geração de brasileiros que entenda essa cultura oceânica, que é o objetivo da década do oceano, na qual entender as regiões polares é parte essencial do processo. Oceano e regiões polares é uma relação intrínseca e única. E, apesar desses serem 2 públicos, né, como eu falei,
a priori já definidos, tem um terceiro, né, como uma ação que é cada vez mais aproximar os jornalistas desse diálogo, dessa conversa, porque os jornalistas têm uma formação apropriada para essa comunicação e eles precisam do respaldo dessa tradução, vamos assim dizer, do conhecimento científico para que eles disseminem essa informação pelos seus meios de comunicação da forma mais ampla possível. Então, dentro das ciências sociais e humanas, da linha ciências sociais e humanas, respondendo ao que são objetivos do plano decenal, o ProAntar ele estuda as audiências, né, ou os grupos da sociedade que podem se beneficiar do conhecimento antártico e entende, junto com pesquisadores, como fazer da melhor forma essa comunicação. Ronaldo, o que você pode falar com relação à preparação da pesquisa de vocês? Como é que ela é feita? Tá. O COANTAR, ele é a primeira vez do projeto. Nós temos vários projetos no Programa Antártico Brasileiro que eles vêm ao longo de diferentes editais. O COANTAR é a primeira vez. Então, a gente está começando, a primeira fase do projeto, ela é a construção do plano de comunicação. Para isso, o que a gente tem feito? A gente tem conhecido as demais pesquisas, conhecendo o que já foi publicado, conversando com os grupos de pesquisa, pesquisadores, estudantes que estão no grupo, para entender os projetos. E aí a gente está nessa primeira fase de mapeamento, era uma fase quase silenciosa interna, onde a gente vai conhecendo. Ela culmina com algo que agora em janeiro, pela primeira vez, eu e um outro membro da equipe iremos à Antártica, porque é também entender em loco como essas pesquisas são desenvolvidas, como funciona a Estação Antártica Brasileira, porque eu também conheço isso tudo da teoria. Conheço bastante, estudei bastante, aprovei um projeto, mas nunca estive na Antártica. Então, eu quase que assim, eu me uso como um modelo de como a gente fazer essa comunicação, porque eu já sei o que eu sabia, vou descobrindo o que eu não sabia, e aí dentro de tudo aquilo que eu vou descobrindo de novo e de coisas que eu falo, puxa, como que eu não sabia disso, como alguém trabalha na área? Eu penso em quem nem trabalha na área. Então, como comunicar para essas pessoas esse ponto? Então, agora, a outra fase, primeiro foi mapear, está sendo ainda de forma teórica. A segunda, ela é visitar os projetos em campo, os que estiverem lá no mesmo período, né? Conhecer suas metodologias, conhecer como funcionam as pesquisas dos navios, as pesquisas na Estação Antártica Brasileira, e aí, ao finalizar esse primeiro bloco, a segunda fase do projeto, ainda durante esse período de financiamento, ela então, começar a gerar cada vez mais os produtos de comunicação e a interação entre os grupos de pesquisa, incluindo formações para aqueles pesquisadores interessados, de comunicação pública da ciência para os pesquisadores também. Muitas vezes, os pesquisadores reconhecem a importância de falar com a sociedade, mas eles não têm as habilidades específicas. Ninguém vai para a Antártica coletar um material importantíssimo na água, no sedimento, na atmosfera, sem conhecer muito bem a metodologia que aplica. Comunicar a ciência para a sociedade não é algo simples também. A gente precisa conhecer as metodologias corretas. Então, a ideia é ajudar um pouco os grupos de pesquisa a fortalecer essa comunicação, essas habilidades de comunicação. Então, ao longo do período de 3 anos, o projeto passa por essa fase de mapeamento, e aí a fase de coproduzir com os projetos, porque também entendendo com eles quais são mensagens chaves de cada projeto, para fazer as entregas, usando, então, a Rede Escola Azul, a parceria com o Interantar, a parceria com a CECIMES, aí é uma rede de parcerias que não acaba mais, né, onde a gente vai buscando sempre ampliar e com que esse tema vá chegando aos diferentes setores da sociedade. Você, então, está com essa previsão de viajar, né, pela primeira vez, conhecer lá a Estação Comandante Ferraz. Quanto tempo você vai ficar lá e como é que vai ser essa coleta de dados? Eu vou ficar 1 mês dessa vez, no período de janeiro, infelizmente. Eu gostaria de ficar mais, mas a logística é complicada e são muitos projetos, então não tinha disponibilidade, mas fico 1 mês em janeiro lá.
E o objetivo dessa primeira campanha, ele é conhecer, né? Então, ele é a gente... nós temos, durante essa campanha, nós vamos ter 3 fases, porque hoje, a ida até ainda o ano 2024, nós não estamos podendo voar para a Antártica, então a ida é por um dos navios de pesquisa, aí é um período mais longo na Estação Comandante Ferraz, e o retorno no navio de pesquisa. Então, nós vamos ter, tanto no navio quanto na estação, a possibilidade de conviver com a equipe do Grupo Base, que é aquele grupo da Marinha, e toda a equipe do navio também. O Grupo Base é o que fica na Estação Comandante Ferraz, o Grupo da Marinha que comanda todas as questões do navio, e os pesquisadores que estarão nesse período de janeiro, e nós vamos, então, o objetivo é acompanhar, agora nós estamos na fase de contato com as pessoas que estarão lá, e entendendo dentro de todas as questões de segurança, de logística, porque tem coletas de bote, por exemplo, tem um número limitado de espaços, mas é possível eu ou o outro membro da minha equipe estarmos presentes? É possível a gente acompanhar? Ou seja, o objetivo é somar, e não é só um acompanhar para observar. Aqui vem o lado positivo, né? Tanto eu como o André, o pós-doutorando que vai, somos biólogos de formação, trabalhando há muito tempo no ambiente marinho costeiro, então a gente também tem conhecimento da massiva maioria de técnicas de coleta, seja de navio, seja do ambiente marinho. Então, pôr a mão na massa, coletar junto, mas para ao longo desse processo, como uma equipe que tem um olhar, um óculos, uma lente da comunicação, eu vou estar sempre buscando não entender o que é que está sendo coletado, mas sempre pensando naquela pessoa que está aqui no solo, no Brasil, né, que nem sabe, muitas vezes tem um programa antártico brasileiro, cara, como é que eu faço essa informação chegar naquela pessoa? Ou o que tem de interessante desse resultado para a vida daquela pessoa? Então, esse primeiro momento, ele vai ser realmente de conhecer mais as propostas, as técnicas, e buscar essas ferramentas, essas narrativas, melhor dizendo, que possam atingir diferentes grupos da sociedade. Ronaldo, vocês pretendem, então, como forma de estratégia, né, do projeto, de mostrar os resultados, vocês pretendem criar um site para divulgar, consolidar isso numa plataforma virtual? Como é que é isso? Isso está em discussão como parte do plano de comunicação agora. A ideia, ela é coproduzir com os demais projetos. Veja, existe algo, eu digo que toda ação gera uma reação. E mesmo toda ação extremamente positiva, como eu elogiei recentemente do CNPq, demandar que todos os projetos tenham grupos de comunicação, o meu projeto ele entra agora para tentar trabalhar um pouco no que eu acho que é uma reação. Quando a gente tem, como é agora no último projeto, no último edital aprovado, tirando o Quantar, outros 26 projetos aprovados, significa que você tem 26 projetos criando no Instagram, 26 projetos usualmente criando páginas da internet, 26 projetos... E assim... A pessoa que mora aqui no apartamento do lado do meu, ela sequer sabe que tem um programa antártico brasileiro. Ela não vai olhar 26 Instagrams, ela não vai olhar 26 páginas, ela não vai olhar nem nenhuma. E nem o tomador de decisão, e nem o... Sendo, assim, bastante chato na fala, mas talvez é isso que ocorra. Eu não tive tempo ainda de conhecer os 26 projetos, estando dedicado a isso, coordenando um projeto. Então, assim... qual vai ser a melhor estratégia? É criar uma página única, e a gente também já está discutindo com o Interantar, quer dizer, que já tem uma ação voltada à popularização da ciência também, integrar, o Ministério de Ciência e Tecnologia tem uma página do programa, a CECIRM tem uma página do programa, então eu acho que tem sido parte do diálogo do momento de construção de um plano de comunicação. Eu uso como um valor muito claro nas pesquisas que eu desenvolvo a questão da coprodução. E coproduzir significa chamar os atores essenciais envolvidos no tema em questão e todos juntos tomarem uma decisão. É o que está acontecendo na COP do Clima, acontecendo na COP da Biodiversidade. Chama todo mundo e vamos tentar um consenso aqui. Eu não acho que essa decisão deva partir do Quantar do projeto, muito menos do coordenador do projeto. Acho que o meu processo está sendo chamar todo mundo junto, claro, ter ideias, ter propostas de como é que a gente mantém a
individualidade de cada projeto, isso é importantíssimo. Mas como é que a gente cria algo que é integrado? E esse algo que é integrado é o Quantar, que cria uma nova página. A gente trabalha com o Interantar, mas o Interantar também depende de financiamento. E quando acabar o financiamento do Interantar, a gente vai usar a página do Ministério, ou é a página da CECIRM, ou é... Como é isso? Né? Eu acho que a gente deve chegar a um mecanismo em comum. Para o Quantar, e só para então ter uma resposta direta para quem estiver ouvindo, ele faz parte do programa Maré de Ciência da Unifesp, que é um programa que busca levar a ciência para a sociedade de uma forma ampla, e não só a ciência antártica. É da mesma forma que hoje tem o Combio, o Quantar, eu tenho o Combio. O Combio é a mesma lógica de processo para o Programa de Pesquisa em Biodiversidade do CNPq, que envolve todos os ecossistemas brasileiros, Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal, zonas costeiras, e assim segue. Então, o programa Maré de Ciência será criada uma página dele do Conantar para centralizar algumas informações, mas acho que tem uma parte do plano de comunicação que é responder essa sua pergunta. Ela vai vir daqui a alguns meses. Maravilha, a gente volta a se falar então. Eu vou pegar carona na sua fala para comentar sobre... Você falou do Maré de Ciência. A gente teve uma linda notícia de que uma aluna do ensino fundamental, a Cora Naves, ela foi uma das, junto com duas amigas também, elas ganharam uma medalha pelo livro que elas fizeram, né, homenageando as mulheres. A nossa coordenadora, a Silvia Dota, e também a Tamara Klink e outras mulheres. É uma graça o livro, a gente vai trabalhar essa notícia, e eu gostaria de te ouvir sobre essa iniciativa, Ronaldo, sobre o Maré de Ciência, sobre a Olimpíada. Explica, por favor, para quem nunca ouviu falar, e faz uma observação quanto à importância dessa iniciativa. Pelo que a mãe da Cora me disse ontem, é uma atividade extracurricular, então a filha dela já estava super empolgada em participar. Eu gostaria de te ouvir sobre isso, Ronaldo. Perfeito. Olha, vamos começar do Maré de Ciência. O Maré de Ciência ele é um programa dentro da Universidade Federal de São Paulo que tem por objetivo aproximar a ciência da sociedade. Aí, o Maré de Ciência ele foi criado em 2017 e logo em seguida foi anunciada a década do oceano. Nós estamos vivendo um momento onde a ONU declarou, em 2017 ela disse, olha gente, de 2021 a 2030 são 10 anos onde toda a sociedade mundial precisa olhar para o desenvolvimento sustentável a partir do oceano. Veja que o nome completo da década é Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável, ou seja, como atingir a Agenda 2030, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a partir de um olhar da zona costeira, que concentra a maior parte da população do mundo. Então, veja, a gente tinha acabado de criar um programa chamado Maré de Ciência, e veio uma década do oceano, então foi ali igual o joguinho de Mario Kart de videogame, que você bate numa coisinha e o carrinho vai com tudo. A gente foi desenvolvendo muito mais rápido a partir de abarcar um tema central da década do oceano, que é a cultura oceânica, que significa cada setor da sociedade, ou cada indivíduo ou instituição, entender a nossa relação com o oceano. O oceano influencia a nossa vida e as nossas ações influenciam o oceano. E para a gente ter um mundo mais sustentável, a gente tem que mudar o nosso comportamento, e para isso a gente precisa conhecer, entender e pensar no que fazer. Então, esse é o Maré de Ciência. Como ações, projetos dentro do Maré de Ciência, várias questões foram sendo criadas, um pouco similar ao que é o objetivo do Contar, mas aqui numa escala maior. Veja, a gente mapeou um primeiro público que era essencial atingir para ter uma transformação de comportamento para a sustentabilidade, que é um dos objetivos da década do oceano. Esse público é o público escolar. Ou seja, todas aquelas crianças e jovens que estão na escola hoje, daqui 10 anos, 15 anos, eles estão no mercado de trabalho em diferentes profissões. Se eles saírem realmente entendendo a nossa relação com o oceano, e o quanto isso é essencial, que cobre 70% desse planeta para a sustentabilidade da vida, para combater a mudança do clima, nós vamos ter profissionais em todos os tipos de profissão, na medicina, no direito, na engenharia, nas artes, em qualquer profissão que a gente possa pensar, nós vamos ter profissionais que entendem como aquilo que ele está fazendo tem uma relação ou pode impactar o oceano e como ter uma decisão mais sustentável.
Então, o programa Escola Azul, ele tem esse objetivo de aproximar, e aí as escolas, como instituição, escolhem projetos que elas desenvolvem por 1 a 2 anos, e entendendo qual a realidade daquela comunidade escolar e como relacionar isso com a Agenda 2030 a partir do que a gente chama da lente azul, de um olhar de entender o onde vem o oceano nessa história. Então, a Escola Azul, ela não é uma escola para as escolas da praia. A gente tem Escola Azul no Acre, a mais de 2.000 quilômetros do oceano. A gente tem Escolas Azuis no Mato Grosso do Sul. Então, ele é esse movimento. Um segundo movimento foi pensar em quanto a escola, como instituição e o projeto escolar, mas como é que a gente pode chamar a sociedade de uma forma mais ampla, né, e também dar mais oportunidade à escola. E aí foi criada a Olimpíada do Oceano. A Olimpíada do Oceano, ela é um processo, um chamado, que ela tem alguns diferenciais das outras Olimpíadas. Veja que aqui diferencial, não estou dizendo melhor ou pior, ela tem uma escolha da equipe gestora. O primeiro é que a Olimpíada do Oceano ela não é apenas para escolas. Qualquer pessoa da sociedade pode se inscrever, de qualquer idade, de qualquer lugar, de qualquer pessoa. Não precisa ser apenas escola. Usualmente, a maior parte é de escola, mas nós já temos exemplos incríveis de grupos de terceira idade, de ONGs, que se inscrevem, que escrevem seus trabalhos. A Olimpíada do Oceano ela é organizada em 3 modalidades. Você tem a modalidade prova de conhecimento, que é uma prova teste, para entender o quanto, né, ela traz tópicos do currículo tradicional, da matemática, física, química, biologia, história, geografia, mas sempre nessa lente azul. Ela tem a modalidade projetos socioambientais, que são projetos de médio e longo prazo que as pessoas, grupos desenvolvem com a sua comunidade, e ela tem a modalidade produções artísticas, culturais e tecnológicas, que podem ser livros, que podem ser podcasts, podem ser desenhos, que podem ser... Então, dentro dessas 3 modalidades, as pessoas se inscrevem. E qual é o que a gente chama o segundo diferencial da Olimpíada, né? Por opção. A O2, ela não é... A gente chama de O2, tá? A Olimpíada do Oceano é a O2. A O2, ela não é uma Olimpíada competitiva. Nós não queremos, em nenhum momento, saber quem são os 10 melhores trabalhos ou os 10 melhores estudantes de uma determinada região ou do país. Não é sobre saber quem sabe mais. É sobre ter uma sociedade inteira que queira aprender mais. Ou seja, como é que a gente trabalha isso? Na modalidade de prova de conhecimento, ninguém compete com outra pessoa. A prova é uma prova teste, e são várias provas, na verdade, depende do nível da idade da pessoa, né? Entendendo o nível de formação, e quem não está na escola, daí a gente parte do princípio que quem não está na escola, porque já tem 18 anos, se não pela lei brasileira deveria estar na escola, 17, 18 anos. Então, quem não está mais na escola, se optar por fazer a prova de conhecimento, ele faz a prova dos anos finais do ensino médio. Na prova de conhecimento, se o indivíduo acertou, se a pessoa acertou 50% da prova ou mais, ela já é uma medalhista, não importa o quanto as outras pessoas acertaram. E aí, entre 50% e 100% de acerto das provas, a gente ranqueia para medalhas de ouro, prata e bronze. Quanto mais a pessoa acerta, maior a probabilidade de ter a medalha mais alta. Mas veja que só depende dela. A gente não limita o número de medalhas de ouro. Simplesmente é a quantidade de acertos que a pessoa faz. O sonho da O2 é que a gente chegue no dia, pode demorar muito tempo, mas que a gente chegue no dia que 100% das pessoas são medalhas de ouro. Porque significa que não sei quem sabe mais, eu sei que todo mundo sabe sobre a nossa relação com o oceano. E para a produção socioambiental e os projetos artísticos culturais, e os produtos artísticos culturais, 100% dos projetos entregues, eles são medalhistas, porque eles foram entregues, eles foram feitos. E aí, igualmente, passa por uma avaliação por pares, por uma banca, claro que, olha, está dentro do... Tem um mínimo de lógica e está dentro do contexto de entender a cultura oceânica, e aí tem uma pontuação para ranquear entre ouro, prata e bronze. Mas a lógica é o seguinte, como é que eu vou... É muito comum a gente receber do ensino infantil, ou seja, aquelas crianças que nem na escola formal ainda estão, de 2, 3, 4 anos, 5 anos, desenhos.
Como que eu vou dizer para aquela criança que aquele desenho não merece uma medalha? Aquela criança dedicou o seu tempo a fazer aquele desenho. E ela, então, achou uma conexão. Então, todos ali são medalhistas nas produções e projetos, e na prova de conhecimento, até voltar, eu disse, quem faz 50% ou mais é um medalhista. Quem não atinge 50% recebe um certificado de honra ao mérito, porque participou da Olimpíada. Tem gente que nem participou, ela participou, ela se expôs, ela tentou, e esperamos que ela continue tentando mais. Então, a Olimpíada, o que a gente quer é ver sorrisos, o que a gente quer é as pessoas reconhecerem o quão importante isso vem. E como a gente estava falando de cultura oceânica, a Olimpíada do Oceano, mas as regiões polares são um tema transversal dentro da Olimpíada. A Olimpíada tem alguns temas transversais todo ano. Eles sempre são mulheres na ciência, porque a gente quer trabalhar essa importância do gênero, mudança do clima, porque infelizmente é um tema que nós temos que falar diariamente sobre ele, regiões polares, porque é indissociável entender a dinâmica do oceano que regula o clima do planeta sem entender região polar e oceano como um todo. E aí, o quarto tema transversal sempre é o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do ano que a gente tenha no país. Então, na prova, a gente sempre tenta integrar essas coisas, sempre tem perguntas sobre a Antártica, por exemplo, relacionando com algum ponto ali. E aí, por fim, Escola Azul, Olimpíada do Oceano, Maré de Ciência também construiu sempre junto todas as ações com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, a Unesco e o apoio da Fundação Grupo Boticário. A gente também construiu a Aliança Brasileira pela Cultura Oceânica. Ela busca trabalhar com os tomadores de decisões nos poderes públicos e privados, que é como prefeitos, vereadores, CEOs de empresa entenderem como eles podem usar os mecanismos que eles têm na gestão pública e privada para produzir um oceano, né, uma sustentabilidade maior no planeta. Ronaldo, e como é que as regiões polares elas podem compor os temas das escolas azuis? A gente parte do seguinte princípio. O primeiro, ele é sempre uma construção de baixo para cima. O que a gente quer dizer com isso? A gente sempre pede que a escola identifique temas, questões que eles queiram trabalhar. A gente evita muito o que é o caminho, muitas vezes, mais fácil para muita gente, que é, eu tenho esse conteúdo, eu vou na escola e falo, faça isso. Não sei se aquilo é o que eles querem fazer. Então, a gente deixa a escola, a gente provoca a escola para que ela olhe a sua realidade local, escolha temas que ela quer trabalhar, e aí nós vamos ajudando com conteúdos, com materiais, com lives, com palestras, e a forma como eles quiserem, na verdade. E aí, dentro do contexto do Escola Azul, percebe como é quase complexa, ou nem é, a resposta à pergunta de onde entram as regiões polares. Por quê? O Escola Azul ele também vem de uma lógica que assim, não é a escola entender o oceano em si, é entender a relação com o oceano. Então, como eu disse, a gente tem escolas que estão no centro-oeste do Brasil, que estão no Acre, por exemplo. Tá? No Acre, aí no norte já, perdão, né? Que eu disse centro-oeste e também no distantes do mar. Quando aquela escola escolhe o tema, o objetivo é que ela entenda onde chega a relação com o oceano e com as regiões polares. Né? Então, assim, um caminho, para dar um exemplo, para sair dessa discussão filosófica teórica, um caminho sempre muito claro é a partir da regulação climática. E a regulação climática, ela depende do oceano e Antártica, né? As massas de ar frio, o movimento das massas de ar, que as próprias correntes do oceano ajudam, as correntes do oceano que transportam, como isso regula, por exemplo, o sistema de chuva, que regula tudo que ocorre no interior do país. Usualmente, por exemplo, é através da chuva que as escolas mais no interior do país iniciam os seus primeiros projetos, porque elas encontram essa ligação. E, a partir dali, elas seguem. Então, o nosso objetivo é, a partir de uma demanda deles, ajudá-los a encontrar esta conexão
com a Antártica. E aí ela pode vir de diferentes formas. Uma escola que escolheu trabalhar com a biodiversidade, e dentro da biodiversidade do Cerrado ela vai encontrar relações com o oceano e também tem como encontrar com a Antártica. Então, assim, os caminhos são múltiplos. Para a gente é um desafio, muitas vezes, mas é uma alegre surpresa todo ano, porque as escolas, elas mesmas, muitas vezes, encontram caminhos que a gente desconhece. E aí, para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje, né, deixando em aberto aí novas conversas, porque o Polarcast tem essa missão, né, de aproximar as regiões polares da nossa sociedade brasileira, para que as pessoas entendam a importância dessas regiões, as conexões com o Brasil, né, e possam fazer pressões, né, a gente participe nessas questões que possam mitigar, que possam resolver, ajudar, apoiar as ações contra de contorno às mudanças climáticas, né? A gente entender e divulgar pela ciência. E aí eu queria te ouvir sobre o seguinte, né? Um amarrado aí da importância da pesquisa. Aí a gente volta um pouquinho para a sua pesquisa no Prontar. Qual que é a importância, então, dessa pesquisa no âmbito do Brasil? A gente entende que a importância dessa pesquisa é principalmente ajudar com que as pessoas conheçam sobre a Antártica e reconheçam a importância que as regiões polares têm para o planeta e para o Brasil. Eu acho que quando diferentes setores da sociedade reconhecerem, isso vai facilitar uma mudança de comportamento que a gente precisa para a sustentabilidade. Então, é criar essa cultura oceânica que envolva a Antártica também. Eu sei que a gente tem os conceitos de cultura oceânica, mentalidade marinha, mentalidade antártica, mentalidade pelo contexto da década do oceano, a gente tem tentado englobar isso tudo num contexto da cultura oceânica a partir desse entendimento da própria década do oceano, escolhida pela ONU como eixo central dessa discussão nesses 10 anos, e que vai preparar para muito mais que vem à frente. Então, que a parte antártica ela faz parte desse processo. Eu sempre penso no professor lá na ponta da escola, ou a pessoa num bairro, que se ele tiver que ter a cultura oceânica, a cultura antártica, a cultura amazônica, a cultura pantanesa, não tem como. Então, assim, nós temos tentado englobar toda a biodiversidade, todos os ecossistemas do planeta, incluindo as regiões polares, dentro do contexto de cultura oceânica. Ao ter isso, a gente teria as pessoas tendo uma mudança de comportamento e entendendo na prática. Para dar um exemplo de como o projeto já começou a atuar. A prova da Olimpíada do Oceano, desse ano, a prova de conhecimento, ela tinha um cenário onde as perguntas vinham. Então, não era simplesmente um grupo de perguntas que varia número de 12 a 28, depende da idade do participante. Não são só perguntas aleatórias. Eram 3 blocos de perguntas que abordavam história, geografia, química, física e assim segue, mas cada bloco de perguntas, eles estavam dentro de um cenário. Qual foi esse cenário? Nós partimos, infelizmente, pelo que aconteceu no Brasil esse ano, da tragédia do Rio Grande do Sul. E a partir de entender, tinham textos que ajudam, e gráficos e infográficos que ajudavam com isso, a partir das pessoas entenderem o que ocorreu na tragédia do Rio Grande do Sul, os 3 blocos da prova era: qual foi a contribuição de um oceano mais quente, qual foi a contribuição da Amazônia e os rios voadores, e qual foi a contribuição da Antártica e das massas de ar frio, que juntas, um oceano mais quente, com os rios voadores da Amazônia e a bolha de ar seco que estava no centro do país, e as frentes frias inesperadas que chegaram da Antártica naquele período, essas 3 questões juntas que geraram a catástrofe no Rio Grande do Sul, na dimensão que a gente viu. Então, esse é muito o objetivo do projeto, é também olhar não só o conhecimento dos livros, a teoria, é que as pessoas entendam algo que esteja acontecendo na nossa vida aqui agora, e entender que instância última, se a gente for para cada problema ambiental que a gente tenha, para cada problema climático,
quase 100% das vezes, essa tríade Amazônia, Oceano e Antártica vão estar ajudando nessa regulação. Então, esse é o nosso objetivo e a contribuição que o nosso projeto, que o COANTAR, busca deixar à sociedade brasileira, é que a sociedade reconheça a importância desse programa, ao reconhecer a importância das regiões polares para o planeta, e passe a valorizar cada vez mais isso e pensar como é que a gente pode garantir e conservar esses ambientes que, mesmo a gente não acessando a Antártica diretamente, através do aquecimento global, nós estamos causando um prejuízo enorme à Antártica e que retorna em prejuízo à nossa vida. Bom, muito obrigada, Ronaldo, pelas suas explicações, por compartilhar um pouco do projeto. Desejo uma excelente viagem. Você está indo com qual navio? Eu não te perguntei. Como é que você vai chegar lá? Eu vou com o tio Max. Que legal. E mantenha contato. O Iterantar é um parceiro e a gente está aí para compartilhar essas ações, divulgação científica para formar a mentalidade polar brasileira. Super obrigada, Ronaldo. Eu que agradeço. PolarCast, o grau zero da ciência polar.